Agora nós voltamos a falar do acidente em que o motorista de um Kia Soul, ele passou por cima de uma moto e deixou 2 jovens feridos. O piloto faleceu. Agora a situação com a justiça piora. Por quê? Porque mais testemunhas foram ouvidas. Deixa eu conversar com Beatriz Frenner. 3 testemunhas foram ouvidas. Essa é uma importante novidade nesse caso. Além disso, a atualização sobre as vítimas. Infelizmente, o João Victor, que pilotava a motocicleta, não resistiu à gravidade desse atropelamento, dessa batida e morreu no hospital. A informação que foi repassada pelo advogado da família, que inclusive eles optaram pela doação dos órgãos do jovem. O doutor Edgar Santana, portanto, está conosco justamente para trazer os detalhes, doutor. A investigação que segue aí de forma sigilosa, até para não atrapalhar no andamento. Agora o condutor do veículo deixa de responder por lesão corporal e passa a responder por homicídio na direção de veículo automotor. Sem sombra de dúvidas, agrava de fato a situação e ainda está respondendo pela questão da omissão de socorro e pelo fato de ter se afastado do local do acidente. Doutor, com essa informação da morte de uma das vítimas do acidente, a prisão dele pode ser solicitada a qualquer momento? Como que está o andamento disso também? A Polícia Civil está produzindo provas desde o momento do fato, desde o dia do acidente. Estamos em diligências ininterruptas para conceder uma resposta rápida e eficaz para a família, como uma forma de diminuição da dor e para não gerar uma sensação de insegurança pública. Em relação às diligências que estão sendo realizadas, preferimos não se manifestar para não prejudicar o sucesso das investigações. Essa busca por provas, diligências que a polícia está fazendo, os policiais estão na rua para, de certa forma, compreender melhor as circunstâncias desse acidente que tirou a vida do jovem João Victor na cidade industrial de Curitiba. Volto com você. Obrigado. Deixa eu conversar agora com o William Bittar. Vamos, gente. Bittar, nós 2 somos pais. Não passamos e tomara nunca passemos pela dor de perder um filho. Aí eu fico imaginando, Bittar, o que devem pensar esses pais, tanto o do rapaz que já perdeu a vida, quanto do outro que luta bravamente para sobreviver, ver quem atropelou de forma tão imprudente sair pela porta da frente como se nada de tão grave tivesse acontecido. Pela porta da frente, Paulo Gomes. 2 dias depois do acidente, ele se apresenta para o delegado, para o Edgar Santana, fala que vai ficar em silêncio, não fala nada sobre o que aconteceu, sobre o que ele possa ter lembrado, sobre o que aconteceu para ele ter fugido, ele simplesmente fica quieto. E da mesma forma que ele entrou, ele saiu. Claro, escondendo o rosto, mas da mesma forma que ele entrou, ele saiu e está respondendo por enquanto. Não está respondendo porque não foi nem concluído o inquérito policial, mas por enquanto ele fica livre, leve e solto, Paulo Gomes. Aí você me pergunta, foi suspensa a carteira de habilitação dele por enquanto? Não, Paulo Gomes. Ele continua tendo a permissão de dirigir até que tenha aí uma decisão da justiça. A gente tem aí a foto, Paulo Gomes, de quem é esse rapaz, porque agora ele já foi identificado. Eric da Silva de Godoy. É esse aí na foto, aproximadamente 22 anos. Eric da Silva de Godoy é ele que causa o acidente, é ele que causa o atropelamento ali, que acaba infelizmente tirando a vida do João Victor e deixa o Luiz Eduardo hoje no hospital lutando para sobreviver. E Paulo Gomes, a gente está aqui agora com o doutor Santiago, ele é advogado, representa as 2 famílias, mas nesse caso aqui, conforme a gente está até conversando, ele vai falar sobre a família do João Victor. Sabe por quê, Paulo Gomes? Porque o João Victor, mesmo morto, mesmo em óbito, né, nesse trágico acidente, ele foi muito mais prestativo do que o cara que causou esse acidente. Sabe por quê? Porque ele já tinha avisado os pais dele que ele queria ser doador de órgãos. E foram 7 órgãos doados para outras pessoas que podem ter uma caminhada a mais nessa vida. Doutor Santiago, obrigado, uma boa noite. Obrigado por ter aceitado o convite aqui do Cidade Alerta. Mas conta para mim primeiro como que tá a família do João Victor nesse momento de luto e como que eles recebem a informação de que o Eric cometeu esse acidente, tirou a vida do João Victor, ele entra e sai pela porta da frente da delegacia. Boa noite. Boa noite. A família está revoltada, primeiramente em luto, ainda não foi liberado o corpo, né? Vai ser liberado a partir de amanhã, para que possa ser velado, e o enterro tem previsão de ser enterrado na quinta-feira. Revolta, a família se sente desamparada pela justiça. Primeiramente, a gente queria agradecer o trabalho da Polícia Civil, do doutor Edgar Santana, que está muito prestativo. Sabemos que ele é uma pessoa ímpar na situação, porque ser um delegado de polícia,
está atendendo a família, colhendo informações, tentando fazer uma investigação para que possa ser provado que o senhor Eric estava dirigindo, conduzindo o veículo baixo influência de álcool, onde agrava a situação dos fatos. Uma coisa que chegou para a gente aqui, que a gente está apurando, o doutor Santiago também, que existe a suspeita do Eric não ter ido só a um bar, não a só uma casa noturna, mas em duas. Uma ele estaria, inclusive, na mesma que os dois jovens. Aí ele pega e vai para outra, e aí, de repente, ele causa esse acidente. É mais ou menos por aí, doutor? Mais ou menos é a informação que estamos levantando, e que por isso tem um encontro dos dois, né, frontal ao acidente, porque o senhor Eric estava em outro lugar, saiu anterior aos jovens e se encontraram nessa avenida onde houve o acidente. Causa uma certa revolta também dele ter ficado em silêncio, dele não falar nada para o delegado de polícia? Causa revolta porque a gente sabe que uma pessoa que faz isso não passa de um covarde. Eu, além de advogado da família, eu sou tio do Luiz Eduardo. Então, o que eu quero falar para o Eric é que isso não vai ficar impune. Que isso, nós da família, ele não atropelou 2 cachorros. Ele atropelou crianças de bem. Para mim são as crianças, 16 e 18 anos são crianças que estavam trabalhando, que estavam num momento de lazer. E a gente vai cobrar das autoridades. Agradecemos novamente o apoio do doutor Edgar Santana para que ele possa concluir as investigações e possa solicitar a decretação da prisão dessa pessoa que cometeu esse fato. Eu vou pedir aqui só, Paulo, para o doutor Santiago dar o lugar aqui agora para o Paulo Garretti. Ele é padrasto do Luiz Eduardo, gentilmente aceitou aqui o nosso convite para vir até o Cidade Alerta para falar um pouquinho dessa situação. E, Paulo, eu sei que não é uma situação fácil, acho que para nenhuma família. Mas como está o Luiz Eduardo hoje? Como é que vocês viram esses dias aí dele no hospital? Ele está em caso, não deixa de ser grave, porque ele está entubado, está em coma induzida, se encontra em coma induzida no UTI do Evangélico. Até nesse momento a mãe dele está lá, por isso que eu estou no lugar dela aqui representando, porque como eu sou padrasto, mas um verdadeiro paizão para ele. É revoltante para a família, muito triste ver o nosso filho lá deitado na cama, como ele se encontra num leito de UTI, e que a justiça seja feita. E vocês que estão nos ouvindo, vendo essa reportagem, por favor, orem, corrente de orações, para que Deus tire ele dessa cama de leito. Conta para mim, Paulo, quando você vê a imagem que a gente mostra ali no Cidade Alerta, é a imagem exata do acidente, da hora da batida, e você acaba identificando ali o Luiz Eduardo por conta da roupa, ó. O Luiz Eduardo é aquele que acaba voando ali por vários metros, tem aquela calça mais clara, é aquele que bate. Quando você vê essa imagem, ó, o Luiz Eduardo é aquele ali, ó, ele bate, ele é arremessado ainda até que ele cai no asfalto. Quando você vê essa imagem, como que você, como que a sua esposa, como que a família se sente ao ver uma situação dessa e saber que o motorista até agora está solto? É revoltante, né? Sem dúvida, e é muito o agravio do acidente abala todo mundo, até quem assiste e vê uma situação dessa daí, vê os meninos, que nem o outro perdeu a vida, e o cara tá na rua aí. Tem que ser feita a justiça, a gente pede ajuda para todo mundo, para a televisão, correr atrás, para a gente pôr esse cara na cadeia. Simplesmente isso. Quando você vê ele fugindo do local do crime, você não consegue pensar em nenhuma justificativa para ele fazer isso. Não tem justificativa, né? Ele provavelmente estava embriagado, fugiu do flagrante, como o Santiago César aqui falou. Ele achou que estava atropelando 2 cachorros, né? Simplesmente isso. Ele fugiu sem prestar nenhum socorro para as vítimas e simplesmente saiu, entrou na delegacia na segunda-feira e saiu pela mesma porta da delegacia e nada aconteceu. Você é o pai também, né? Do Luiz Eduardo, que hoje está internado. A gente torce aqui, inclusive, no Cidade Alerta, para a plena recuperação dele, para que ele consiga sair dessa situação. Mas como que vocês se sentem também como pais numa situação dessa, de já terem visto em outras situações, com certeza já viram outros acidentes, mas acredito que nunca imagina que vai ser com o próprio filho, né?
A gente nunca imagina estar no lugar das pessoas que a gente está assistindo, vendo na televisão, os fatos, as ocorrências, mas é doloroso, é triste, eu quero que ninguém passe por isso, porque é revoltante a questão do cara ter fugido, mesmo ele não tendo fugido seria revoltante, porque é triste ver uma cena dessa aí e ver nosso filho onde ele está nesse momento, e principalmente pelo fato de não ter perdido um amigo, que ele nem sabe que o amigo veio a óbito porque ele está em coma induzida. Eu vou agradecer aqui o Paulo Garretti, vou agradecer aqui o doutor Santiago também. Claro, Cidade Alerta aqui também nessa corrente de orações para que o Luiz Eduardo saia dessa situação, Paulo. Mas a gente já viu hoje, né, em outras reportagens aqui do Cidade Alerta, o quão revoltante é a gente perceber que uma pessoa muito provavelmente estava embriagada, causar um acidente como esse que mata um rapaz e deixa um jovem de 16 anos aí agora no hospital. Então é revoltante mesmo, mas que a gente vai ter que aguardar agora as investigações para saber o que vai acontecer. Obrigado, a nossa solidariedade muito grande a esta família. Coloquem para mim de novo a foto do atropelador, do assassino, porque ele matou. Isso é um assassino. Na contramão, né? Na contramão, não presta atendimento. E não prestou atendimento por quê? Bebeu ou não bebeu, afinal de contas? Hein? Vamos continuar acompanhando, viu? Não pensa que vai ter moleza da nossa parte, não tem. Agora nós